Porque quando a pessoa não entende o que é o alcoolismo, ou como o álcool afeta o cérebro, ela pode começar a pensar coisas muito negativas, improdutivas, como achar que é uma fraqueza moral, que é falta de vergonha na cara. Esse tipo de pensamento justamente leva muito mais dor. E essa ingenuidade, achar que é só falta de vergonha na cara ou é só falta de amor, faz um trava as pessoas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema do vídeo de hoje é o que o familiar precisa entender sobre a doença do alcoolismo. O que eu quero dizer com isso? Você entender que o alcoolismo é uma doença, isso permite você ter uma compreensão mais precisa em relação ao comportamento do alcoolista e também entender que existe um jeito de você resolver, de você solucionar isso de uma forma mais rápida e mais eficaz. Sabendo disso, você vai ser capaz de perceber no seu dia a dia sinais que, na verdade, são sintomas do alcoolismo. E o que esses sintomas significam? Porque sabendo com o que você está lidando, fica muito mais fácil você começar a entender como mudar isso, né? Sabendo dos desafios que você será mais capaz de ter uma perspectiva de superar esse problema. E entender que não é uma questão pessoal, que o alcoolista não bebe para te provocar ou porque ele não se importa com a família, também pode ir diminuindo a sua raiva e ressentimento. Tá? Essa não é uma live para proteger, para fingir que não tem nada acontecendo. Essa é uma live para te trazer compreensão sobre o que está acontecendo, porque senão você sofre dobrado com isso. Porque quando a pessoa não entende o que é o alcoolismo, ou como o álcool afeta o cérebro, ela pode começar a pensar coisas muito negativas e improdutivas, como achar que é uma fraqueza moral, que é falta de vergonha na cara, que é falta de força de vontade, que é egoísmo. E esse tipo de pensamento, perceba bem, esse tipo de pensamento justamente leva muito mais dor. É uma certa ingenuidade que a pessoa acaba tendo, né? E essa ingenuidade, achar que é só falta de vergonha na cara ou é só falta de amor, trava as pessoas. Trava o alcoolista, trava você também. E te impede de tomar atitudes corretas que poderiam modificar isso. Então é muito importante, porque o alcoolismo é uma doença, assim como várias outras. Aí tem gente que fala, Vitor, mas olha, você está querendo dizer que a culpa é da família, ou a culpa é da mãe, a culpa é de quem, Vitor? Sabe qual é? A culpa não é de ninguém. O alcoolismo é uma doença como várias outras, como obesidade é uma doença, diabetes é uma doença, pressão alta, são todas doenças. São doenças que, em geral, têm até um componente genético, mas têm fortes ligações com o hábitos de vida e o alcoolismo acima de todas, talvez. Inclusive as outras também têm ligações com relacionamentos sociais, tá? Tem pesquisa sobre isso, mas como não é o ponto aqui, mas o alcoolismo tem uma interferência muito grande a partir dos relacionamentos sociais. Mas são várias as causas, tá? O alcoolismo é uma mistura nociva de estilo de vida, né? A pessoa tem um estilo de vida que é mais voltado para o álcool, mas, ao mesmo tempo, isso se mistura com um comportamento autodestrutivo e realmente a pessoa passa a ter prejuízos na sua vida, ter sofrimento, ter mais risco. A qualidade de vida vai ficando muito mais baixa e, mesmo assim, a pessoa continua bebendo. Parece loucura, né? Parece loucura? Se não parece loucura para você, pensa bem. É meio loucura. Só que daí, quando você vê o alcoolista, ele não vai estar choramingando em cima de uma cama, dizendo para você, olha, eu estou doente, olha, eu estou com falta de ar, ou olha, eu estou mal. Porque um dos sintomas também é continuar bebendo. E isso é um sintoma a ser combatido, isso não é uma coisa que vai ficar para sempre, mas se você começar a entender que isso faz parte do alcoolismo, não é que ele não se importa com você, eu vou te descrever vários dos sintomas que ocorrem, né? São vários sintomas que ocorrem em quantidades diferentes, em graus diferentes, mas quando eu te falar da lista desses sintomas, você vai conseguir identificar isso no seu cotidiano, nas pessoas que você vê e no alcoolista que você ama. Porque tem muita gente que me pergunta coisas como, Vitor, mas olha só, o alcoolista que eu amo, ele bebe só no final de semana, ou ele bebe pouco, mas ele fica muito embriagado, ou ele não parece ter um problema muito grande com o jeito que ele bebe. Eu vou te explicar exatamente quais são essas características. Mas eu preciso te explicar antes o seguinte, não faz muito tempo
que a humanidade, que a comunidade científica e médica, psiquiatras também, não faz muito tempo que se classifica o alcoolismo como uma doença. Porque, pensa bem, até não tinha conhecimento científico, até, vamos dizer assim, 100 anos atrás era uma medicina muito arcaica, né? Mal existia ciência desse jeito que existe hoje, né? Comparado ao que existe hoje. E antigamente a sociedade lidava com a dependência do álcool de formas muito moralistas. Tudo que não está muito bem, é falta de vergonha na cara. Várias outras doenças mentais que hoje em dia, em 2020 aqui, é muito mais claro para nós, como depressão. Depressão é mais fácil a pessoa entender que é uma doença, né? Depois eu vou ter uma live que eu vou fazer sobre isso com a Daniela, mas depressão é um pouco mais fácil. Hoje em dia tem gente ainda que diz que depressão não é doença, mas é muito menos comum do que já foi. Porque para a maior parte das pessoas é óbvio, depressão é uma doença. Agora, demorou muito mais tempo até para o alcoolismo ser considerado claramente como uma doença. Até que em 1970, dois caras trouxeram, o Edwards e Gross, eles trouxeram uma explicação para isso. Um conceito chamado de síndrome de dependência ao álcool, tá? E só em 1977 que a Organização Mundial de Saúde começou a definir um sistema, né, um conceito que perdura até hoje em dia, de que a dependência do álcool é uma síndrome, é uma doença, né? E ela tem vários graus. Não é todo mundo que tem um alcoolismo grave. A maior parte dos alcoolistas tem um alcoolismo leve a moderado. Não são todos que têm um alcoolismo grave, que daí fala, fulano é alcoólatra, então ele cai pela sarjeta. Não é bem assim. Hoje a gente sabe que mesmo nos casos de alcoolismo grave, 50% é aquilo que a gente chama de autofuncionamento. Quer dizer o quê? Que você convive com essas pessoas no dia a dia e às vezes nem sabe que elas têm um problema grave de alcoolismo, porque ela trabalha, às vezes até faz esportes, mas tem um alcoolismo, muito grave inclusive. 50% é muita gente. Então é o seguinte, e o que ocorre nessas pessoas? Elas têm uma certa predisposição genética, mas ninguém está livre de ter alcoolismo, tá? Tem uma velha, né? Eu escutava isso na minha faculdade de medicina, né? Não de psiquiatria, mas de alguns médicos, né? Que não eram especialistas da área, que diziam o seguinte, que não, para a pessoa ficar dependente de uma substância, ou álcool, né? Ela precisa ter genética específica para isso. Se a pessoa não tem, não vai ficar alcoolista, mas sabe qual é? Não é verdade. Não é verdade. Qualquer um pode virar um alcoolista. Qualquer um. Não se cuida para ver. Ignora. Começa a beber cada vez mais para você ver o que vai acontecer. Você vai ter quanto mais álcool uma pessoa bebe, mais risco ela vai tendo. E a genética pode facilitar que isso ocorra um pouco mais rápido, mas ninguém está livre. Não, fulano é imune ao álcool. Inclusive a genética que protege contra o alcoolismo, ela também protege para que a pessoa não beba. Por isso que, olha só, o primeiro sintoma que eu quero chamar a sua atenção aqui, e para quem está com papel e caneta, que eu estou pedindo nos últimos dias, né, para você trazer papel e caneta, primeiro momento para você anotar, porque isso vai te ajudar bastante. Olha só, primeira coisa, olha, aumento da tolerância. Dentro da síndrome da dependência do álcool, um dos sintomas é o aumento da tolerância. Quer dizer o quê? Fulano é forte para bebida. Ele bebe bastante, mas ele parece que está legal. Ele aguenta beber muito mais. A galera lá bebe 1, 2 doses, ele bebe 8, 10 e ele tá legal. Você nem fala. Tá tranquilo. Ele até tem um pouco mais de efeito quando bebe muito mais. E daí pode parecer que não, olha só, como é que essa pessoa vai ser alcoólatra, né? Como é que essa pessoa vai ter um problema com álcool, vai ser um dependente de álcool, se eu não vejo ela embriagada o tempo todo? Parece que ela lida até bem com o álcool. Só que pensa bem nisso. Até me falaram essa semana, olha Vitor, o meu familiar, ele bebe um pouquinho e já fica muito embriagado. Isso é um sinal de alcoolismo? Beber um pouquinho e ficar embriagado, não. Agora, outros sinais podem existir. Agora, beber um pouquinho e ficar embriagado, não necessariamente. Um sintoma mais típico é beber bastante e ficar menos embriagado. Ser mais, vamos dizer assim, forte. Ou, vamos falar bem a realidade, ser menos sensível. Porque ser menos sensível é horrível. Já imaginou se você perdesse a sensibilidade da sua mão? Você ia colocar a mão no fogo, ia se queimar e só ia perceber que estava queimando a mão a hora que viesse o cheiro de fumaça. Até aí a sua mão já estaria seriamente deteriorada.
Então, o aumento da tolerância é um dos sintomas da síndrome de dependência ao álcool. A pessoa é forte para beber, bebe, fica legal, né? Claro, depois com a gravidade, a pessoa vai perdendo essa sensibilidade por conta de alterações no fígado. Mas eu quero tentar manter simples aqui, tá? Para ficar claro para você. Olha só, segundo sintoma dessa síndrome composta aí pela OMS desde 1977, compulsão por beber. Tá anotando? Pega o seu caderninho, anota aí. Segundo, compulsão para beber. Que parada é essa? A pessoa, olha só, ela até nem pretendia beber muito. Ela pensou em sair e falou o seguinte, ela pensou em sair e beber um pouquinho, para relaxar, para socializar. Uma galera bebe um pouco e não passa daquilo. Só que quando a pessoa começa a beber, difícil parar. É difícil parar. Tem uma explicação cerebral para isso, tá? Que quando a pessoa tem um problema por uso de álcool, ela acaba entrando mais fácil no circuito da compulsão. Então, para essa pessoa, depois que ela começou a beber, é muito difícil beber menos. Você pode ficar brava, chateada com o seu familiar. Poxa, por que ele não consegue se manter bebendo moderado? Por que ele não consegue se manter bebendo um pouquinho? Porque não dá. Isso não é escolha dele ou dela. Não dá. Não dá. Ela vai tender a perder o controle sobre esse consumo de álcool. Ela vai escolher, vou beber 2, bebe 8. Vou beber durante 1 hora, bebe durante 5, 6 horas. Vai chegar em casa no dia seguinte, ou sei lá, fica 2 dias bebendo. Isso não vai acontecer todas as vezes, não. Não vai acontecer todas as vezes, não. Pode ser que em algum momento essa pessoa consiga beber e não entre na compulsão. E isso continua sendo típico do alcoolismo. Ah, mas várias vezes o fulano bebeu um pouquinho e não passou daquilo. Então quer dizer que quando ele exagera, ele é sacana, ele está de sacanagem quando ele exagera. Não, cara, não está de sacanagem. É assim que funciona, é intermitente. E pensa só a confusão que dá na cabeça do alcoolista essa parada. Ele fica pensando, poxa, eu perdi o controle aquele dia, mas outros 3 dias eu bebi e não perdi o controle. Então talvez eu não seja alcoolista. Então ele também vai ficando em dúvida disso. E se não tiver claro para você, vai ser bem difícil para você entender que é difícil. Olha, eu vou dizer para você aqui, ó, entre nós aqui, né? Eu estou falando com os familiares, então para você é mais fácil. Mas guarda para você essa informação que eu vou te dar. É por isso que vai ser muito difícil o alcoolista beber moderado algum dia. A maior parte das pessoas vão precisar parar de beber para sempre. E é uma notícia desagradável. Desagradável. Por isso que eu não estou falando para você chegar lá para o alcoolista que você ama e falar para ele, olha, você não vai nunca mais poder beber, porque é uma droga, é lamentável, né? É uma pena. Não que o álcool seja tão importante, mas muitas pessoas consomem e não tem esse problema. E aí talvez essa pessoa nunca mais vai poder beber, nem moderadamente. E se você não entender isso, vai ser difícil você vai começar a pensar, então eu vou convidar ele para beber só um pouquinho e vou tentar controlar o quanto ele bebe. Não vai rolar. Não vai rolar. Infelizmente, não dá, cara. E daí vem um outro sintoma que é o seguinte, tá? É o terceiro agora, quem tá anotando aí, ó, terceiro. Já falamos de aumento da tolerância, compulsão para beber e, ó, desejo intenso de beber. Desejo intenso de beber quer dizer o quê? Pô, o cara sente como se ele gostasse de beber. Você já viu, gente? Tem muita gente que é assim, né? Na verdade, talvez... até quase óbvio isso que eu vou dizer. Raramente, eu acho que ninguém, tá? Posso estar bem enganado nisso, nunca vi uma pesquisa exatamente sobre isso. Mas que ninguém nasce gostando de beber, gostando do sabor e apreciando bebidas alcoólicas. Mas a pessoa vai pegando o gosto. Só que, beleza, algumas pessoas pegam o gosto e não viram alcoolistas. Ok, não que todo mundo que gosta de beber não é isso. Mas um dos sintomas do alcoolismo é ter um desejo intenso de beber. Quer dizer o quê? Você já ficou com vontade de comer alguma coisa que você gosta muito? Tipo, olha, estou com muita vontade de comer um chocolate. Multiplica isso por 50. Essa é a vontade que o alcoolista tem de beber. E essa vontade, ela não precisa ir embora para ele parar de beber. Mas você precisa entender que essa vontade faz parte. Porque as pessoas não vivem só daquilo que elas têm vontade, né? Mas um dos sintomas do alcoolismo é ter desejo intenso de beber. A vontade, claro, ela não é o tempo todo, ela vem e vai, ela não dura para sempre. Mas ele vem, essa vontade vem. Só que vem da onde? Nem sempre ela vem do nada.
essa vontade muitas vezes ela vem quando é despertada por alguma coisa. Talvez, eu não sei que ponto, né? Eu conheço, né? Eu já trabalhei com alcoolistas em vários graus, né? De gravíssimos, casos gravíssimos. Eu vou te dar um exemplo, tá? Que talvez não seja bem a sua realidade, mas só para você entender. Quando um alcoolista entra no hospital para desintoxicar ou para fazer um tratamento hospitalar, muitos deles dizem que não sentem vontade de beber durante a internação. E até se sentem muito bem, né? Se sentem muito bem no hospital e dizem, olha, não estou sentindo nenhuma falta de beber. Mas por quê? Porque quando a pessoa está num ambiente diferente, às vezes a vontade de beber não vem, mas quando ela volta para casa, ou quando ela vai em algum lugar que ela bebia antes, às vezes a vontade vem de uma forma muito forte. Então, assim, o ambiente lembra, os amigos podem lembrar, sentimentos, sensações. Às vezes pode ser difícil tolerar. Não que, beleza, quem vontade faz, é verdade, quem quer muito uma coisa faz, mas não vamos ser ingênuos aqui de achar que é um passeio no parque, não é um passeio no parque, não é um passeio no parque, porque quando você entende isso, você começa a entender, olha, é uma coisa importante isso, e pode não vir exatamente como uma vontade de beber, pode vir como um pensamento sobre beber, a pessoa tem dificuldade de tirar da cabeça a ideia de beber. E muitas pessoas ficam até com vontade de tentando pensar em outras coisas para combater esse pensamento. É um sintoma do alcoolismo. Aí a pessoa fala, Vitor, como é que eu faço para o meu familiar ter nojo da bebida? Cara, o dia que você descobrir, você me avisa. Existem algumas formas, tá? Eu tô exagerando aqui. Existem algumas formas, mas elas duram muito pouco. Tá? Faz uns 20 anos, 30 anos que o pessoal usava muito. Métodos de fazer a pessoa ficar com nojo de beber. Mas dura muito pouco. Que não tem como você trabalhar só em cima de uma coisa tão superficial como ter nojo de beber. A pessoa precisa ter outras coisas que são mais estáveis para parar de beber. Então é o seguinte, já te falei 3, né? Agora vamos lá. Quarto, e perceba que até agora eu não falei nenhum sintoma físico, né? Eu falei todos os sintomas psicológicos, todos os sintomas, né? Claro, eles são físicos em uma medida que você entender que tudo é físico, né? Mas para ser mais didático. Até agora eu não falei nenhum sintoma físico. Tipo, você olha para a pessoa, você não vê, né? Mas agora eu vou te falar um sintoma físico, que tem a ver com a química do álcool no organismo, que é a síndrome da abstinência. Que parada louca é essa? Calma aí. A abstinência, pega aqui, ó, não é complicado não. Vou te explicar bem fácil, bem simples, tá? A abstinência é o que acontece quando a pessoa bebe pesado durante muito tempo e aí ela sempre bebeu pesado durante esse tempo. Né? Sei lá, ficou meses bebendo pesado. Bastante, com frequência. E aí ela para de beber. Sei lá, não bebe, fica 3, 4 dias sem beber. Esse tempo que ela parou de beber, o organismo dela já estava acostumado com o álcool. Aí ele, até se adaptar a ficar sem álcool, essa pessoa passa a ter alguns sintomas físicos, visíveis, que muitas vezes você vê no dia seguinte, depois de bebedeiras. Como? Que tipo de sintomas, Vitor? Ele não tomar café da manhã no dia seguinte, porque está com náusea, porque não escova os dentes no dia seguinte, porque às vezes até vomita por se escovar os dentes no dia seguinte, porque fica muito sensível à náusea. Outra coisa é ficar com suor, ficar suando frio, a pele mais pegajosa pela manhã. Ficar com sensibilidade a barulho, né? Ficar com zumbido no ouvido. Outra coisa é variações de humor. A pessoa fica meio estressada, de mau humor, com crise de agitação. Tremores, né? A gente fala assim, treme muito, né? Popularmente a pessoa fala, fulano bebe para firmar o pulso. A gente está falando aqui de sintomas de abstinência do álcool. E daí tem gente que pensa, tá? Eu fiz um vídeo, talvez daqui uns dias vai sair no meu YouTube, que é só sobre esses sintomas de abstinência. Então eu não vou me prolongar muito aqui, tá? Mas só para você entender. Isso dura dias, horas, dias, raramente 1, 2 semanas. Raramente, tá? Raramente, muito difícil, já vi passar um pouquinho disso, mas é raro, tá? Nota de rodapé, raro. Pouca gente vai ter depois de semanas. O problema é o seguinte, muitas pessoas bebem para aliviar desses sintomas. Muitas pessoas bebem para se sentir um pouco melhor desses sintomas desagradáveis quando param de beber. E aí você vai começando a ver que a pessoa vai bebendo com frequência para firmar o pulso, vamos dizer assim. Isso não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. A abstinência alcoólica, em alguns casos, ela pode ficar grave. Se a pessoa, por exemplo, começa a ficar desorientada, se a pessoa começa a ficar muito estranha, olha, está muito agressivo, muito agitado. Isso, às vezes, é até indicação de um tratamento formal, né? Porque a abstinência pode ser muito grave. Ela pode causar perigos, inclusive, por exemplo, convulsões. É raro,
mas isso pode acontecer, é interessante que você tenha noção. Beleza, olha só, então pega comigo aqui, ó. Se você já começou a pegar essa parada, você já está começando a entender. É isso aqui que é a abstinência física do álcool. A dependência física do álcool é isso aqui. Vamos dizer assim, ó, como é que trata a abstinência física do álcool? Facílimo. Só que, claro, precisa de um médico, de preferência um psiquiatra. Mas assim, ó, dura dias e uma medicação correta nessa fase elimina 100% os sintomas de abstinência. A pessoa não sente. Mesmo sem beber, ela usa um remédio durante uns dias e nem sente. Light. Tá? Então, ó, essa é a parada física do álcool. Daí quando a pessoa fica falando, Vitor, mas o... Tem. Mas a parada, você está percebendo que ela é muito mais psicológica do que física? Não estou desqualificando nada dos remédios. Se você não entender isso, você vai ficar rodando, imaginando uma parada que não existe. E vai deixar de usar uma coisa que pode ser útil. Tá entendendo? Então vamos lá. Esse foi o quarto. Vamos chegar. São 6, tá? São 6. Sexto. Sintoma. Isso é sintoma e quase ninguém entende esse sintoma que eu vou te falar agora. Eu vou te falar talvez pela primeira vez. Isso é sintoma, mas parece que não é. É sintoma, mas quase ninguém sabe dele como sintoma. É sintoma e talvez seja um dos sintomas mais fatais do alcoolismo. É um sintoma. Sabe por que ele é fatal? Porque ele faz as pessoas pensarem que o alcoolista é um grande egoísta. Nossa, que cara sem vergonha. Nossa, olha só que sujeito por causa desse sintoma. E o alcoolista muitas vezes ele se pega não parando de beber ou não conseguindo, até porque ele vai destruindo tudo ao redor com esse sintoma. Às vezes ele nem percebe que isso é um sintoma também. Que é qual? O aumento da importância do consumo do álcool. Não é ridículo comparar o amor de alguém importante na sua vida com uma substância? Vai preferir beber no final de semana do que ficar com a esposa, com os filhos? É ridículo, né? É ridículo, não é ridículo? É ridículo. Se você não entendeu que isso é ridículo, cara, pensa de novo. É ridículo uma pessoa largar e começar a perder coisas, perder emprego, perder relacionamento, parar de ter tempo de qualidade com os filhos, com a família, porque está bebendo. É ridículo, não é? É ridículo. Isso é um sintoma. A pessoa começa a dar mais importância, enquanto ela tem o alcoolismo ativo, a dar mais importância ao consumo de álcool. Você acabou de ver, tem várias coisas que levam isso a acontecer, e a pessoa vai não se dando conta, mas ela acaba gastando mais tempo bebendo do que ficando em casa, ela acaba não dando atenção para outras coisas que estão indo bem mal por conta do que está acontecendo. E o que acontece? O cérebro está aprendendo errado, o cérebro está reagindo errado, por conta do jeito que o álcool reage no cérebro. E por conta, muitas vezes, das reações que as pessoas lidam com o alcoolismo acabam tendo, porque não entendem isso como uma doença. Porque eu entendo, é desagradável. Claro que é desagradável. A pessoa que você ama não te valorizar como você merece. Claro que é desagradável. Só que se você não entender isso como um sintoma, você vai começar a levar para um lado pessoal, você vai começar a entender meio mal essa parada. E vai começar a ficar com raiva, vai começar a se sentir até menor do que você é, menos importante do que você é. E aí já começa a criar uma coisa que é na sua cabeça. Você não é menos importante. Não é. Tanto que muitas alunas minhas me contam, falam, Vitor, cara, depois de 30 anos, meu marido tá igual ele era no começo. Por quê? Porque o alcoolismo vai mudando o jeito que a pessoa vai lidando com as coisas da vida dela, vai mudando o tanto de importância que ele dá para aquilo que realmente é importante. E aí quando a pessoa para de beber, isso vai embora. Aí ela começa a pensar, pô, cara, como a vida é melhor sem beber, como aquilo não estava certo. Mas por isso que precisa atuar e através do relacionamento se relacionar com o alcoolista de uma forma que possa ser compatível com essa dinâmica atual para quebrar ela, para o alcoolista começar a querer parar de beber. Tá entendendo? Porque olha só, o jeito normal é qual? Olhar para o cidadão que está fazendo um monte de coisa errada e tá mesmo, tá errando. Tá passando mais tempo fora, tá causando prejuízos e muitas vezes nem percebe que precisa parar de beber. Eu entendo que dá raiva, só que percebe como essa raiva, esse ressentimento, essa sensação de desprezo que dá vontade de devolver para o alcoolista, dá vontade de desprezar ele de volta, né? Não vai dizer que não dá, às vezes. Vontade de largar ele, não dá? Igual ele faz com você às vezes. E olha como isso vai se criando num circuito em que o alcoolismo
que não é o alcoolista, tá percebendo? Existe uma pessoa por trás disso. E aí o que vai acontecendo? Você vai começando a sentir raiva, e você vai olhando para ele pensando, e vai começando a contaminar de uma forma tão nociva e fatal. Porque daí o alcoolista vai estragando tudo, vai estragando os relacionamentos, as pessoas também, ele não entende, as pessoas não entendem. Porque quase ninguém entende o que eu estou te explicando, né? Fala a verdade para mim, você já tinha ouvido falar isso dessa forma tão direta? Eu acho bem difícil. Se você não é... Muitos até profissionais, né? Semana que vem eu até vou dar uma aula que me pediram para dar, para explicar esse tipo de coisa, que você está sabendo agora. Então as pessoas não saberem disso cria um problema enorme. Tá entendendo? E agora é o último, tá? O sexto. E aí eu vou responder algumas outras coisas. Que é o seguinte, o sexto é uma má notícia. É uma má notícia. Para o alcoolista mais do que para você. É uma notícia. Eu quero que você entenda que isso são más notícias para o alcoolista. É horrível ter isso. Quem é que ia querer ter isso? Pensa bem comigo. Ninguém quer ter isso. Mesmo que o alcoolista fale para você, a vida é minha, eu gosto de beber, eu bebo sim, eu estou vivendo. Isso é bobagem. Isso é bobagem, ninguém quer ter isso. É horrível. Aí olha só, o sexto é qual? É o retorno do padrão compulsivo, mesmo após muitos anos sem beber. O que significa isso? Olha, quando eu falei, talvez eu não sei se eu expliquei isso hoje, acho que não, hoje não foi que eu expliquei, mas eu já expliquei isso outro dia. Que é o seguinte, o alcoolismo muitas vezes ele não acontece do dia para a noite. A pessoa vai bebendo por semanas, por meses, às vezes por anos, e aí ela começa a desenvolver esse padrão todo que eu estou dizendo aqui. Compulsivo, de dar mais importância para o álcool, de começar a estragar tudo na própria vida. E até na vida das pessoas ao redor. E aí, ela para de beber. Beleza, parou de beber, tá sem beber há 2 anos. E aí, se ela voltar a beber, ela pode levar semanas a meses, mas a tendência é ela voltar a aquele padrão compulsivo de antes. Porque é como se o cérebro dessa pessoa... Porque eu não quero complicar isso, mas me avisa se você achar muito complicado, me conta nos comentários. Mas é o seguinte... O jeito que a doença do alcoolismo se estabelece no cérebro é a partir de um mecanismo de aprendizado. Tá? É esse o mecanismo que faz o alcoolismo acontecer no cérebro. O mecanismo de aprendizado no cérebro, ele não existe ao contrário. Não tem como, o ser humano não desaprende. Então o alcoolista não vai aprender a parar de beber, porque a gente não aprende a não fazer as coisas. O alcoolista vai precisar aprender a ficar sóbrio. Só que a gente nunca desaprende. Quem já sabe andar de bicicleta, quem já sabe dirigir um carro, quem já soube muito fazer uma coisa, mas há muitos anos não faz, quando você voltar a fazer essa atividade que você fazia muito bem de uma forma automática, porque você aprendeu muito bem a fazer isso, você vai voltar a fazer muito bem depois de pouco tempo. Vamos dizer assim, se você aprendeu sei lá, tocar violão, ficou 10 anos aprendendo, estudando e aprendeu a tocar violão muito bem. E aí você fica mais 5 anos sem tocar violão. Quando você voltar, você não vai voltar a tocar igual era antes. Você vai voltar um pouco enferrujado, né? Imagino eu, tá? Não toco violão, toco bem mal. Mas você vai voltar enferrujado. E depois de um tempo, você vai voltar mais rápido do que quem está começando do zero. Então por quê? Porque o cérebro aprendeu. E a gente não desaprende. O cérebro só desaprende se tiver um derrame cerebral, ele não desaprende. Por isso que quanto mais você aprende, né, a lidar, mais automático vai ficando esses conceitos para você também. Mas é a parada. Estão perguntando assim, Vitor, tem cura ou tratamento para compulsão? O alcoolismo não tem cura na medida em que você entende que é necessário parar de beber. É necessário, infelizmente. Se você chamar de cura, só que assim, ó, o conceito de cura, ele não é um conceito que é universal para todo mundo, né? Tem gente que vai falar, Vitor, tem cura? Aí o Vitor fala, não. Mas, sinceramente, na minha cabeça, meio que tem. E eu vou te explicar isso. Por quê? Qual é a parada? É o conceito. O que você chama de cura? Cura para você é beber moderado? Não, então não tem. Tem cura para alergia sei lá, alergia de amendoim? Eu não sei, tá? Eu não tenho certeza. Eu acho que não tem uma cura muito fácil. Talvez possa até, daí posso estar falando besteira, mas quem é alérgico a alguma coisa, até onde eu sei, tá? Se tiver um alergologista aí, me corrija. Mas, a princípio, até onde eu sei, a pessoa não para de ter alergia a uma coisa.
Então é tipo esse conceito. Ah, mas a pessoa pode nunca mais beber? Pode. Muita gente acontece isso. E quanto mais sólida foi construída a sobriedade, menos a pessoa vai ter o risco de recair. O índice de recaída do alcoolismo é menor do que asma, é menor do que diabetes e hipertensão. As pessoas recaem, vamos dizer assim, recaem do quê? Largam os seus tratamentos muito mais fácil de outras doenças. Então, por mais que exista, né? Mas agora, seguinte, a pessoa pode muito bem parar de beber, ter uma vida super normal, pro resto da vida. E se um dia tiver um tropeço, se puder acontecer, teve uma recaída ali, já não é a mesma coisa quando a sobriedade é construída de uma forma sólida. Tá? Por isso que o que eu ensino aqui é para o familiar aprender a lidar com o alcoolista de uma forma que vá crescer a motivação dele para parar de beber. Porque aí o que acontece? Tendo motivação para parar de beber de uma forma mais sólida, aí sim você não precisa se preocupar mais com isso. Porque aí o alcoolista vai ser independente nessa parada de parar de beber e ele vai fazer tudo o que for necessário. Tá entendendo? Então assim, a pessoa fala, você me fala sobre isso aqui, cara, eu não vou falar sobre isso hoje. Porque esse não é o foco. Se você não sabe construir a base, por que eu vou falar para você de reboco? Você vai ficar mais confuso. E se você está começando a se preocupar antes com o reboco, não é você que tem que se preocupar com isso. É um médico. Tá? E eu sou um médico psiquiatra, especialista nisso. E eu tô te falando, olha, cara, se quiser continuar dando atenção para isso, vai dar atenção para isso, mas você vai perder o seu tempo. Não é o momento para você pensar nisso. Tem que aprender muito mais a lidar com ele, que não é um negócio milagroso, entendeu? É possível, mas não é milagroso. Arrumou um lá que tem não sei aonde, tá viajando. Aí você vai lá, você vai perder seu tempo. Pode ajudar? Pode, dependendo, mas não é toda parada, não. Não é toda parada, não. E isso é coisa para ver com o médico. O alcoolista querendo fazer isso, tá entendendo? É isso que tem que ser feito, o alcoolista querendo. Não adianta você forçar uma pessoa que não quer fazer uma coisa. Por isso que é importante você criar interesse nele em parar de beber. Porque daí você vai fazer ele parar de beber mesmo que ele não queira. Não vai ficar correndo atrás desesperado, tá entendendo? Senão você começa a perder o critério daquilo que você precisa fazer. Que não é o alcoolista. A não ser que seja uma estrita combinação com o médico, o psiquiatra por um curto período. Tá entendendo? Então não enche a cabeça de minhoca, tá? Senão você vai perder seu tempo. Porque daí, arrumou um fui lá e comprei um para ele, vai começar a tomar 2, 3 dias e vai parar. Quantos aqui já fizeram isso, já viram isso acontecer? Começou a tomar largou e vai continuar o resto da vida fazendo isso se não entender o que é necessário fazer para parar de beber. E o familiar também. O que eu estou dizendo? Mas olha só, o cérebro, ele é um músculo. Deixa eu te entender. Por que você entender que o alcoolismo é uma doença acelera o seu processo de fazer que você vai parar de beber? Porque você começa a entender uma coisa também, tá? Beleza, te dei uma má notícia, mas eu vou te dar uma boa notícia agora. Uma excelente notícia. Que é qual? O cérebro, ele funciona como se fosse um músculo. O que acontece com um músculo? Quanto mais você exercita da forma correta, mais ele vai responder a isso. Quer dizer o quê? Por um mecanismo chamado de plasticidade neural. O alcoolista hoje que você ama, ele bebe, ele segue bebendo, talvez hoje, ele não quer parar de beber, ou ele até fala que quer parar de beber, mas não para efetivamente, ou para e volta toda hora. Isso significa o quê? Que ainda, de alguma forma, ele não está com uma sobriedade sólida e que o autocontrole dele, nesses momentos, vai diminuindo, né? Fala, Vitor, o meu alcoolista, ele é fraco para bebida, ele não tem autocontrole, eu não vejo ele se comprometendo com nada a vida inteira. O alcoolismo faz isso também. Só que olha só, como o cérebro funciona igual um músculo, quanto mais você atuar através do seu relacionamento para fazer ele querer parar de beber, no caminho você também vai estimulando uma área do cérebro que é responsável pela força de vontade. Eu escrevi sobre isso no meu blog faz um mês passado, tá? Amor contra o alcoolismo, www.amorcontraalcoolismo.com, sobre o músculo da força de vontade do cérebro. E que isso vai crescendo no alcoolista também, conforme você vai lidando da forma certa também. Isso automaticamente vai fazendo com que cada vez, conforme você vai lidando com ele através do seu relacionamento, a sobriedade vai ficando também mais sólida. E você vai começando a ver essa pessoa que você ama, talvez pela primeira vez, tendo força de vontade para parar de beber.
Então, força de vontade não é uma parada que tem e não tem. Ah, hoje essa pessoa tá mal, olha só o tanto de coisa ruim que tá acontecendo, mas não é isso para sempre. O estímulo certo cria uma reação certa no cérebro. E se existe uma coisa que estimula o cérebro de alguém, principalmente um alcoolista, tá? Porque é o que eu mais faço, é o que eu só faço isso. O alcoolista através do relacionamento com você, familiar. E é por isso que eu falo para você. Porque você tem um poder que muitas vezes não sabe como usar. Certo? E esses hábitos automáticos que hoje estão voltados para beber, eles podem ficar hábitos automáticos para não beber, conforme o comportamento correto for sendo reforçado. Certo? Que mais? Eu já falei para você, eu anotei no meu roteiro aqui, mas eu já falei para você em outras lives, né, que o relacionamento com o familiar é capaz de despertar mudanças nos alcoolistas. Várias pessoas que conseguiram fazer o familiar parar de beber, mas cientificamente a parada é a seguinte: quando um familiar, uma pessoa, tá? Pesquisas são como um familiar só, lidando com o alcoolista, é capaz de fazer com que até 70% dos alcoolistas parem de beber. Certo? Então é o seguinte... o poder que você tem é muito grande perante a isso. Só que é o seguinte, de novo, cara, você ter compreensão. E, em geral, quando você deixa o alcoolista parar de beber sozinho, vou deixar ele alcançar o fundo do poço, eu não vou intervir, ou eu vou continuar procurando uma solução mágica e milagrosa, você vai perder o seu tempo e vai se frustrar, vai se desgastar. Eu não estou dizendo para você, Vitor, você fala como se fosse fácil. Não, cara, eu não menosprezo isso. Eu falo como se fosse possível, e é possível. Só que existe um meio de fazer isso. Tá entendendo? É possível. E é um meio muito eficaz. E agora é o seguinte, porque eu espero que com isso que eu falei hoje, fique mais claro para você que é o seguinte: o seu familiar, dificilmente, eu recomendo para você que está começando essa jornada, que você não precisa ficar discutindo com o alcoolista, assim, do tipo assim, eu vou brigar com ele para que ele não beba nada. Mas assim... Só porque isso não é eficaz. Mas olha só, começa pensando que o seu familiar não vai ser a exceção. Ele não vai ser a pessoa que vai conseguir beber moderado. Não tenha como esse objetivo. Você pode ver que tudo que eu falo, nenhum momento eu falo, faça quem você ama beber moderado. Não falo isso, cara. Eu não falo isso porque eu não acredito. Já vi isso acontecer? Muito pouco tempo, me questiono muito se era alcoolismo naqueles casos, muito poucas vezes. Cientificamente, essa é uma minoria que vai conseguir beber moderado. E mesmo assim, seria depois de muito tempo de sobriedade muito sólida. Tá? Então, se você começar a achar, de vez em quando vem alguma esposa, alguma mãe e fala, Vitor, olha só, como é que eu faço para o meu marido beber moderado? Não tem um negócio que eu dou para ele não... O problema é só quando ele exagera, Vitor. Não, querido, o problema não é só quando ele exagera. Não é só quando ele exagera. Talvez exagerar seja uma das poucas coisas que ele não escolhe. Ninguém quer exagerar, eu acordei querendo exagerar. Para me ferrar, para perder o horário no dia seguinte, ninguém acorda querendo isso, tá entendendo? Isso faz parte do problema do alcoolismo. E tem coisas que fazem parte do problema e outras que fazem parte da solução, certo? E teve uma esposa que falou isso pra mim, né? Olha, brigava com o marido dela quando ele exagerava, só quando ele exagerava. E daí quando ele não exagerava, ela achava que estava tudo bem, que estava tudo certo. Mas quando ela começou a entender que, olha, o marido dela não poderia mais beber, ficou mais fácil para ela. E ela me disse, olha, Vitor, quando eu entendi essa parada, virou uma chave na minha cabeça. Eu espero que possa virar hoje na sua. Você começar a perceber, olha... Não é que ele quer te sacanear, que ele não se importa com você, que ele perde o horário, que ele exagera, que ele tem essa compulsão. Não é que ele não se importa com você, que ele passa muito tempo bebendo no final de semana. Não é, cara. Não é que acabou o amor. Não é que ele não se importa com os filhos, com os netos. Eu escuto isso tantas e tantas vezes. Vitor, olha, meu filho parece que nada que eu falo ele me escuta. Parece que ele não se importa com o meu sofrimento. Cara, não é bem isso. Não é bem isso. E daí fala, Vitor, mas olha só, eu ouvi falar a vida inteira que o álcool entra, a verdade sai. Será que não é a personalidade real do alcoolista que está sendo manifestado por isso? Eu espero de coração que hoje tenha sido um tijolo a mais no seu conhecimento para você entender que não é isso.
Você achar que o normal de uma pessoa é como ela está quando ela está doente, a mim, sinceramente, não parece razoável. Normal de uma pessoa é quando ela está doente, né? Com esses sintomas todos que a gente falou aqui hoje. Não é o normal dela, não é isso que essa pessoa é. Então começa a diferenciar, ah, tá, cara, beleza, é chato, é desagradável, você sofre com essa parada, você sofre. Mas assim, essa pessoa que você ela não escolheu, ela ainda assim tem responsabilidade pela doença dela? Tem, você vai aprender cada vez mais, conforme você for assistindo e acompanhando, você vai aprender como fazer ela ter compromisso com a responsabilidade que ela tem. Porque muitas vezes o que falta para a pessoa é esse processo de se comprometer com a sobriedade. De verdade. E você que está aqui comprometido a aprender como fazer isso, você chega lá. Quem está comprometido chega lá, porque o comprometimento gera resultado. Não é mesmo? E agora, essa pessoa, essa esposa que eu estava te contando, quando ela começou a perceber que o marido dela precisava parar de beber, e começou a entender a doença do alcoolismo, ela começou a me dizer, Vitor, cara, eu achava que ele não me amava, e eu estava a ponto de me separar dele. De verdade, eu estava triste. Mas é o seguinte, quando ele parou de beber, ele passou a ser uma pessoa totalmente diferente. Ele que nunca passava tempo com ela, aprendeu a fazer café. Né? Aprendeu a fazer café. Eu acho que deveria ser normal, mas aí é outra tô brincando, mas é uma outra situação. Né? Ele nunca fez café, parecia que não se importava com ela. Quando parou de beber, agora eles interagem muito mais, assistem filme, né? Ela me contou que agora a vida é outra vida, completamente diferente. E daí, às vezes a pessoa só entende depois que conseguiu fazer a pessoa que ama parar de beber. Às vezes só entende depois, mas se você começar já a entender que é isso que te espera do outro lado, pode te ajudar a entender aonde você está caminhando, para que lugar você está caminhando. Certo? Eu acho que eu já respondi algumas coisas que estão aqui. Tá. Então, existe um jeito errado de você lidar com isso que eu estou dizendo. Olha só. Se você tratar o alcoolismo como um mero problema que falta uma margem, vou dar uma que está faltando no cérebro dele. Não, cara. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Ou se você começar a entender que o alcoolismo é um problema do outro, quem está ficando doente sou eu, se ele não se... eu não tenho o que fazer, Vitor. Quem lida com o alcoolista vai só adoecer e não tem o que fazer. E aí o doente deixa a família doente. E aí todo mundo vai ficando doente, cara. Beleza. Tem uma pessoa que está doente na sua casa, com uma doença do alcoolismo. E eu sei que isso dói em você. Mas ainda assim, eu vou te falar uma opinião técnica. E eu não estou diminuindo o seu sofrimento, tá? Pelo menos eu não estou querendo ignorar o seu sofrimento, eu só falo para pessoas igual você. Você não precisa concordar com o que eu vou dizer, mas eu vou te dizer tecnicamente. O seu sofrimento não é igual ao dele ou dela. Não é igual. Eu não estou comparando. Não é igual. Cada um tem o seu tipo de dor. Mas assim, a doença que você pode ter não é a doença causada pelo alcoolista. Porque se você entende dessa forma, você vai entender de uma forma como você vai se desvalorizar. Você vai começar a já nem pensar que você pode agir de uma outra forma que possa fazer, inclusive, você se sentir melhor. Você vai se afundar junto. E daí vai, ele me afundou. Não, tá vendo um monte de gente que não acontece isso. Com o conhecimento certo. Certo? Agora, tem gente que fala, então, Vitor, a melhor forma é eu ir embora, porque olha só, né? Tá acabando com tudo, melhor é eu ir embora. Ok, eu não vejo dessa forma, né? Cada um pode dizer o que é melhor para si, mas olha só, eu não acho a coisa mais saudável, eu não acho. Pode discordar de mim, você pode ter uma outra opinião, mas eu não vejo como uma coisa mais saudável quando alguém que você ama começar a ter um problema de saúde, você simplesmente olhar e pensar, não, cara, eu gostava quando essa pessoa estava boa. Agora que ela está dando trabalho aí, que se lasque, que se dane. Eu acho que isso é um pensamento que faz a nossa sociedade como um todo... Ninguém é obrigado a fazer nada, tá? Eu não acho que a pessoa é obrigada. Mas eu acho que na medida que a gente prega esse raciocínio, eu acho que a nossa sociedade se empobrece muito. E eu acho que a gente contribui para uma sociedade pior para todos. Porque eu posso passar a ser alcoolista se eu não me ligar. Você pode passar a ser alcoolista se você não se ligar. Isso não é uma coisa que se escolhe. É democrática essa parada. É uma coisa ruim que acontece. É uma doença. Só que é o seguinte, se você começar a esperar, mas só vou deixar que a vida se encarregue, você vai perder tempo, você vai sofrer muito mal. E por quê? Porque você faz toda a diferença. Você tem muito poder. Até para que o alcoolista possa aproveitar outros tipos de ajuda.
Enquanto você perde tempo, tá? Eu estou fazendo uma pequena provocação, tá? Com amor. É o seguinte, enquanto você perde tempo procurando, deveria resolver o problema, você para de usar o seu tempo valioso, pensando em como usar o seu poder, que é muito forte, para inclusive fazer essa pessoa se dedicar um tempo para ela, se for o caso. Porque esse é o efeito que acontece. Tem muitas alunas com alcoolismo muito grave com o familiar, e que daí, por elas terem aprendido como lidar, que passaram anos tentando achar uma solução mágica e levar para uma coisa que só o alcoolista se resolva. E aí uma aluna até essa semana estava me dizendo, olha, o marido dela era muito grave. A partir da forma que ela mudou de lidar com ele, aí foi pela primeira vez na vida que ele começou a dar o jeito dele e parou de beber. Até me contou essa semana, falou, Vitor, cara, eu acho assim, há tantos anos que eu tô com ele e eu nem lembrava, cara, como era estar com ele sóbrio. Só que isso só foi possível na medida em que ela começou a usar a energia dela do jeito certo. Do jeito que ela começou a perceber que o poder que ela tem e focar a atenção dela para como ela lidava com o marido dela. E aprender a usar esse poder da forma certa. Então é o seguinte, se você ficar ignorando, achar que é só uma fase, ou achar que vai ter uma coisa milagrosa, aquela única coisa milagrosa, você vai perder seu tempo. Porque se você acha que tem uma coisa milagrosa, uma única coisa que é milagrosa, você já me mostrou que você não entendeu nada ainda. E tá tudo certo. Tô falando isso para você se ligar, que às vezes você não se ligou. Às vezes você não se ligou. Vitor, fala o segredo em 2 linhas. Não existe segredo em 2 linhas. Já pensou? E se existisse um segredo em 2 linhas, quem ia ser a pessoa que ia continuar vivendo sofrendo com isso? Quando a pessoa fala assim, Vitor, mas qual que é o segredo que você pode me dar em uma mensagem? Cara, você está se desvalorizando, você está se desmerecendo quando você fala isso. Você está falando, olha, um problema que afeta a minha vida inteira poderia ser resolvido em 2 linhas, 2 comentários, ou um pequeno, fala isso aí sobre essa parada. Não é assim. Ninguém sofre porque quer. Sofre porque nem todo mundo está afim de entender como fazer isso e está tudo certo. Né? E é possível entender e não demora uma vida, não demora anos. Mas não é em 2 linhas. Não é em 2 linhas. Certo? Não uma live, só assistir uma live e teve uma pessoa que me falou uma vez, tá? Eu acho que aqui ninguém mais, só uma pessoa lá faz tempo. E ela me disse o seguinte, Vitor, eu já assisti uma live inteira sua e eu não aprendi tudo que eu precisava sobre como lidar com o meu familiar. Já passou isso na sua cabeça? Pô, cara, já ouvi falar 1 hora e não aprendi tudo que eu precisava. Claro, cara. Então vai com calma, começa a entender que tem muita coisa para entender, que logo isso vai ficando fácil, vai ficando mais automático, vai ficando mais familiar para você. Por isso que eu faço tanto conteúdo, para te ajudar a entender, a ter um conhecimento sólido, para tudo se tornar mais natural, para você aplicar no seu dia a dia também. Certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa entender sobre essa doença, sobre como essa doença se aproveita hoje. Né? Eu te falei dos 6 critérios lá da doença, como essa doença se aproveita hoje. A doença, não a pessoa. A doença se aproveita das suas interações familiares. Ou até, muitas vezes, da falta de interações familiares. E buscar conhecimento, cara. Isso é solidez. Conhecimento é solidez. Porque o conhecimento, uma pessoa com pouco recurso e muito conhecimento, ela consegue muita coisa. Uma pessoa com todo o recurso do mundo e com pouco conhecimento, pouca abertura para aprender, ela não consegue nada. E eu estou te falando porque eu já conheci pessoas dos 2 lados. Eu conheci pessoas que eu atendia no SUS que não tinham dinheiro para lotação, para ir para um tratamento. Faziam um tratamento pelo governo e elas buscavam conhecimento. Buscavam aprender como lidar e conseguiram resultados extraordinários. E ao mesmo tempo eu conheci pessoas milionárias, várias, tá? Que eu atendia lá em Porto Alegre, do Brasil todo, né? Que milionárias, que tinham todo o recurso do mundo, faziam até, vou fazer uma internação lá nos Estados Unidos, maravilhosa, porque lá tem uma clínica que tem hipismo, lá tem, né, de cavalo, lá para andar, equitação, lá tem uma clínica que tem surf, né, que é uma clínica na praia, maravilhosa, com não sei quem, dos melhores do mundo, de Herbert Richards. Bobagem. É democrático, não é o recurso a maior ferramenta. Aí tem gente que fala para mim assim, nos comentários, Vitor, mas é caro, só quem tem muita grana para conseguir se quebrar o ciclo do alcoolismo. Não, cara. É porque as pessoas perdem muito tempo e acham que é o recurso que faz diferença, mas não é. É você buscar, é você valorizar o conhecimento.
Na medida que você não valoriza o conhecimento, nada mais leva a lugar nenhum, né? Aí tudo que você vai usar de ferramenta, não adianta ter um estojo de ferramenta enorme, né? Eu sou péssimo em desenho. Pode me dar aqui uma maleta com 300 lápis diferentes que o meu desenho vai ser uma porcaria. Agora, pega um desenhista bom com um pedacinho de carvão, vê o que ele faz. Ele faz uma belíssima obra de arte. Tá entendendo? É isso que eu penso quando você me pergunta sobre remédio. Dá uma tesoura com ponta na mão de uma criança. Às vezes vai fazer mais mal do que bem. Certo? Ferramenta sem conhecimento. Então é o seguinte, e esse conhecimento é capaz de mudar histórias. Como a Helena, tá? Vou chamar ela de Helena, que ela me mandou uma mensagem algumas semanas atrás, me contando o seguinte, que ela fazia 26 anos que ela estava tentando fazer o marido dela parar de beber. E ela me contou que só agora, ela disse, olha, Vitor, só agora, pela primeira vez na vida, eu me deparei com esse tipo de conhecimento. Eu me deparei com o método ACA, né, com as coisas que eu ensino. E ela disse o seguinte, falou que pela primeira vez na vida, depois de 26 anos lidando com o marido, ela me mandou uma mensagem emocionada contando que fazia 40 dias. Não sei se você está aí, se você quiser dar um oi aqui, que me inspira muito, pode inspirar outras pessoas. Se estiver por aí, avisa aí pra gente se você quiser. Tá? Disse que pela primeira vez na vida o marido estava 40 dias sem beber. Ela me contou, Vitor, e no caso dele específico, não teve, nem foi a mudança dela que fez isso acontecer. Não teve nada disso. Estou falando que é errado? Não, errado. O errado é você estar pensando nisso. Quem tem que pensar isso é um profissional que vai atender o alcoolista. Tá entendendo? Então é o seguinte, primeiro passo, que eu vou te dar um passo aplicável para já, é o seguinte. Então é o seguinte... Eu sei, tá? Tem um monte de gente que fala um monte de coisas, bem diferentes das que eu falo. Eu sei que tem. E a maior parte fala até o contrário do que eu estou dizendo aqui. Né? A maior parte dessas pessoas não profissionais, inclusive. Mas e tem muita gente que fala de tudo sobre o alcoolismo. Da impotência do alcoolista, da impotência do familiar. Então, como eu estou falando para você a importância de buscar conhecimento, escolha quem você quer ouvir. Se você começar a dar ouvido para todo mundo e encher a sua cabeça de todo tipo de opinião, você vai ficar confuso. Confusão faz você perder tempo. Confusão faz você misturar as coisas e não conseguir chegar em lugar nenhum. Escolhe alguém que faça sentido, alguém que fale algo, que faça sentido para você, que você consiga entender que aquela informação é séria. E escolha, isso faz sentido para mim, eu estou a fim de entender dessa perspectiva. Eu sei que a perspectiva que eu ensino não é a única e a ciência ela não é a mãe de tudo. Ok, tem gente que tem outra opinião, que pensa de uma forma diferente sobre a vida, inclusive. Mas escolha quem você quer ouvir. E se cerque, tá? Às vezes tem pessoas no seu convívio também, que falam um monte de bobagem para você sobre o alcoolismo, que se juntam muitas vezes para se fazer de vítima e começar a falar mal do alcoolista, como se fosse olha lá o que aquele maldito fez. Aí se juntam para se rebaixarem, como se não tivessem poder de fazer nada diferente. Então se cerque de pessoas também que tenham o mesmo propósito seu, que tenham o mesmo objetivo que você, que acreditem no que você acredita. Então eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, até a próxima e tchau!